Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 13h a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com os nossos convidados de hoje pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar então mais uma semana, vamos com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo. Eu recebi a bola aqui do Lucas Neto, que acabou de apresentar o É Hora de Esporte, e aqui a gente vai com o programa Gente que Fala e apresentando os nossos entrevistados de hoje. Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado e especialista em Direito do Trabalho. Tudo bem, doutor Estácio? Bem-vindo. Olá, Mauro. Tudo bem? Graças a Deus. É sempre um prazer participar do programa Gente que Fala. Deixa uma segundona muito mais leve, muito mais gostosa. Quero também cumprimentar todos os amigos de bancada, a querida Zenilda, Pedro, Fausto e os internautas e ouvintes. Obrigado, doutor Estácio. Eu apresento também o doutor Edson Fávero Júnior, professor, especialista em inteligência artificial e metaverso. Ele é autor do livro Como Será Sua Vida Sem Precisar Trabalhar. Tudo bem, Edson? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Mauro. Aqui na nossa bancada também, para análise e para o debate dos temas de hoje, o Wagner Moraes, CEO da A&S Partners. Ele é especialista em macroeconomia, reestruturação de empresas, meios de pagamento, bancos digitais, fusões e aquisições e fintechs corporativas. Wagner, boa tarde, como está? Sim, olá, muito boa tarde, Mauro. Uma honra muito grande. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar nessa mesa aqui novamente. Obrigado. Obrigado pela colaboração sempre com a gente, Wagner. E o doutor Jorge Abrão, advogado, especialista e mestre em Direito. Ele é autor do livro O Direito Fundamental do Acesso à Justiça. Doutor Jorge Abrão, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Boa tarde a todos os internautas e ouvintes também, e a todo mundo aqui que vai participar hoje. É uma honra estar com vocês. Vamos lá, então, 12:04, o primeiro assunto do programa Gente que Fala desta semana, para dizer que o Supremo Tribunal Federal vai começar, nesta semana, os julgamentos sobre os ataques de 8 de janeiro. Estão na pauta do tribunal 4 ações penais contra acusados de invadir e depredar as sedes dos 3 poderes. E os ministros vão avaliar as condutas individualmente, levando em conta as circunstâncias de cada caso e, no fim, avaliar se houve crime e o grau de participação de cada um nos delitos. As acusações incluem associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Eu começo este assunto com o doutor Jorge Abrão. Doutor Jorge, a sua percepção sobre o que deve acontecer já nessa semana, nesse início aí dos julgamentos, afinal de contas, inicialmente são 4 réus, mas de um total de 1.390 réus. Até aqui a gente observou aí até uma celeridade em relação a um caso tão atípico, né? Nessa fase da instrução do processo. A sua percepção de como isso deve ocorrer? Exatamente, Mauro. Foi até bem rápido, né, para o padrão do nosso judiciário. Foram 70 denúncias apresentadas pela PGR para praticamente quase 1.400 investigados. São ações que são provenientes de 2 inquéritos, né? Vale a pena ressaltar isso. Um inquérito que investigou e vai apurar os autores intelectuais e essas pessoas que instigaram os atos, e um segundo inquérito que investigou e continua apurando os executores materiais dos crimes em questão.
Foi um episódio lastimável, né, para a nossa República, um prejuízo estimado em praticamente 26 milhões de reais, um patrimônio cultural histórico do nosso país, mas que a Justiça está conseguindo responder à altura do problema, com bastante celeridade e muita seriedade também dos ministros do Supremo, da própria PGR, da Polícia Federal, e que os investigados, possivelmente culpados, sejam punidos ao rigor da lei, para que isso nunca mais aconteça na nossa história. Agora, essa celeridade, doutor Jorge Abrão, ela é fundamental, afinal de contas, a expectativa é que tudo fique parado no Supremo, né? Tem uma pauta ali importante para correr, mas nesse momento a expectativa é que tudo pare mesmo, né? O Supremo, historicamente, ele tem essa fama de ser uma corte um pouco demorada, mas eu acredito que devido à gravidade desse inquérito, desse fato, eles colocaram como algo primordial a ser feito e discutido para conseguir dar respostas rápidas à sociedade, a toda a população, que é o que a gente espera, né? É o que todo mundo espera, que esse caso seja resolvido muito rapidamente, as pessoas julgadas ao rigor da lei, com direito à defesa, mas que seja resolvido de forma rápida, célere, e não que fique parado nos acervos do Supremo por alguns anos, porque, querendo ou não, se fica um pouco mais parado, acaba caindo no esquecimento. Infelizmente, isso acontece no nosso país. Mas eu tenho bastante convicção que tudo vai ser resolvido muito rapidamente, e os ministros, eu tenho certeza que estão muito empenhados para fazer a justiça nesse fato que foi uma tristeza para o nosso país. Doutor Estácio, sua percepção sobre o início aí dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos acusados da participação dos atos golpistas de 8 de janeiro? Olha, Mauro, eu tenho aquela máxima que corre muito no jargão popular, né? A justiça tarda, mas não falha. Vejo que realmente, de forma ímpar, nunca visto neste país um processo tão rápido. E isso é importante, porque justiça lenta não tem justiça, né? E falhar, esperamos também que não falhe. De que forma? Que seja apurado realmente os autores, que seja individualizada a pena. Porque, realmente, invasão, depreciação e vandalismo, isso não pode ser aceito em hipótese alguma. Isso é crime, né? Ainda mais com tanta perda cultural, com tanto material lá histórico, realmente é de uma tristeza muito grande. Agora, o que eu desejo e espero também do Supremo, que julgue ao rigor da lei, de acordo com o painel de provas, sem qualquer pincelada política, né? A história do golpe, aí eu já não entendo muito e quero respeitar os entendimentos contrários. Eu acho que golpe só se dá de forma armada ou alguma manipulação jurídica, né? Ou até parlamentar. Golpe, para mim, o que diga Dom Pedro II, aquilo sim foi um golpe. Agora, com relação a crime, é o que o colega falou, o doutor Abraão mesmo, é o rigor da lei, porque estamos num Estado democrático de direito e cenas como essa, realmente, a gente deseja que não mais aconteça. Edson Fávero, seu entendimento, sua percepção sobre esse nosso primeiro tema, do Gente que Fala de hoje. O Supremo Tribunal Federal começa nesta semana, portanto, a julgar os acusados de participação nos ataques de 8 de janeiro. Eu concordo com o doutor Estácio, também acredito que golpe é uma outra percepção. O que houve ali foi, sim, uma destruição de patrimônio público, e que seja, sim, julgado, e que seja todos que tenham participado sejam penalizados de forma justa. Wagner, seu entendimento também a respeito desse nosso primeiro tema. Sim, eu vejo exatamente da mesma forma. Eu não acredito em golpe, Vela, de fato, golpe é uma outra história, um negócio de uma complexidade muito, muito maior, mas o que houve ali, senhores, a resposta é muito simples, foi uma atividade bastante criminosa e necessita ser apurado o mais urgente, da melhor forma, para que isso não aconteça mais. Isso trouxe esse risco, ou seja, institucional muito grande para o país nosso, que é inadmissível, inadmissível.
12:11, programa Gente que Fala no Ar, edição de segunda-feira pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão por imagens também pelo AltV, a TV da internet, redes sociais no ar, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Vamos então aqui para o próximo tema. O advogado Dr. Jorge Abrão, que está aqui com a gente, está lançando o livro O Direito Fundamental do Acesso à Justiça, que aborda a necessidade de uma mudança de cultura no ordenamento jurídico brasileiro, com o objetivo de reduzir excessiva judicialização e, sobretudo, criar condições para que conflitos de interesse possam ser pacificados por métodos plurais, e tudo isso de forma adequada e em prazo razoável. Essa obra do Dr. Jorge Abrão é fruto da dissertação dele de mestrado que foi realizada em Portugal. Doutor Jorge, tem uma inquietude aí, né? Uma inquietação, né? Que dá para a gente perceber a partir da sua obra e que já deve começar, talvez, dentro da faculdade, né? Lá nos bancos, né? Exatamente, Mauro. É uma coisa que todo advogado ele se questiona, né? Acho que não só todo advogado, mas todo ser humano, todo cidadão, que é o que é justiça. É um conceito muito amplo que eu acho que é impossível delimitar um conceito propriamente dito do que seria justiça. Justiça é pacificação social, talvez não. Para mim seja, talvez para alguns colegas aqui não. É muito complicado a gente conseguir explicar o que é justiça. Tanto que um dos maiores juristas de todos os tempos, Hans Kelsen, ele falou que era um risco para ele próprio poder afirmar o que era justiça. E essa obra ela é fruto da minha dissertação. Foram quase 3 anos após a pandemia, infelizmente, de bastante estudo, filosofia, sociologia, muito direito também, para dar fruto a essa obra. Para a gente conseguir entender que o direito ao acesso à justiça, ele é o direito básico de tudo. Não adianta a gente ter direitos humanos, direitos fundamentais, qualquer direito que seja, se a gente não tiver como acessar o judiciário, para o judiciário dizer qual que é a lei a ser aplicada, qual que é o fato, se é crime, se não é crime, se tem direito ou se não tem direito. Então, essa obra, ela vem para explicar e talvez até questionar sobre a importância do que é o acesso à justiça, que é muito mais do que simplesmente um processo. É ter uma duração razoável do processo, é ter facilidade ao acesso. Inclusive, nessa última semana, teve mais na minha opinião, um retrocesso ao acesso à justiça aqui no estado de São Paulo, que foi o aumento das taxas judiciárias que foi aprovado na Lesp, que passou de 1% do valor da causa para 1,5% e outras coisas. Isso só acaba dificultando o acesso à justiça do cidadão mais humilde ou de qualquer um, porque acaba sendo muito custoso. A pessoa já tem que arcar com os custos do advogado, custos do processo, custos do oficial de justiça, de carta. Acaba sendo um dinheiro que muitas vezes vai fazer falta para a pessoa, para o cidadão. E a gente tem que procurar encontrar meios para evitar que exista essa supressão do acesso à justiça e todo cidadão, qualquer ser humano, tenha esse acesso a um direito fundamental, humano e o mais básico de todos, que é ter o seu direito garantido de questionar perante o judiciário a aplicação da lei. A sua obra, doutor Jorge Abrão, ela aborda os desafios, as dificuldades da porta de entrada para a justiça, sobretudo, especificamente, ou depois da porta aberta, depois do acesso à justiça, as dificuldades dentro do devido processo legal. Mauro, são dificuldades que existem, e muitas vezes elas não são do cidadão que está pleiteando no judiciário. São desafios econômicos, políticos, sociais, inclusive esse que eu acabei de mencionar, do aumento das custas do judiciário aqui de São Paulo. Cedo ou tarde, e eventualmente acabam existindo essas complicações que são criadas e acabam afetando o pleno acesso à justiça. E uma das coisas mais graves que a gente tem aqui no nosso país é o prazo do processo.
A gente acabou conversando agora no começo do programa sobre a celeridade que foi o caso dos atos, né, de 8 de janeiro, mas que isso é uma exceção, porque a regra aqui no Brasil é um processo perdurar muitos anos, são inúmeros recursos, não que os recursos sejam errados, pelo contrário, o recurso também é um direito básico do cidadão, mas a gente acredita que precisa existir uma celeridade propriamente dita para pacificar e dar aquela sensação de que o judiciário realmente responde aos questionamentos do cidadão. Em busca dessa celeridade, doutor Jorge Abrão, e para mudar esse cenário que a gente tem muitas vezes da excessiva judicialização, você acredita em processos, em medidas extrajudiciais, por exemplo, a resolução de conflitos por meio da mediação? Com toda certeza. Acredito que quanto mais a gente conseguir tirar do judiciário, mais espaço o judiciário vai ter para questões de grande importância, de grande volume, e essas questões mais do dia a dia, se elas forem resolvidas por meios extrajudiciais, com pessoas formadas, competentes, mediadores, arbitragem, elas acabam trazendo uma satisfação grande pela rapidez que os problemas são solucionados. Mas também existe um contraponto, que é o custo. Fazer uma arbitragem hoje aqui no Brasil tem um custo extremamente alto. Não são todas as pessoas que, infelizmente, conseguem arcar. E a gente acaba entrando nessa roda, que as pessoas não têm como arcar com o meio extrajudicial, às vezes, inclusive, não têm como arcar com o judiciário pelo alto custo de advogados, das custas, do processo e tudo mais. E a gente acaba ficando nisso, que o cidadão ele não tem esse acesso à justiça. Então, a gente precisava criar mecanismos de facilitar esse acesso, com meios extrajudiciais, talvez gratuitos, uma defensoria pública mais ativa no extrajudicial também, para todo cidadão conseguir esse direito dele, que é o básico de tudo. Eu costumo dizer no livro, na conclusão, que é o direito dos direitos, que é o direito mais básico que um cidadão pode ter, que é o acesso à justiça, é questionar perante o judiciário, como eu disse, se o direito existe, se alguém é culpado, se é crime, se não é crime, porque sem isso a gente acaba entrando numa barbárie jurídica, de muitas pessoas questionando se está certo, se está errado, que nem aconteceu no 8 de janeiro, 80 mil visões diferentes, é golpe, não é golpe, é crime, não é crime, tem que ser preso, é rápido, é demorado. E a gente precisa pacificar, porque o Estado Democrático de Direito, que é o que a gente tem hoje aqui no Brasil, ele é a junção de muitos anos de batalha, de Estado liberal, Estado social, que trouxeram à tona esse conceito de judiciário que a gente tem hoje. Então, a gente precisa encontrar um caminho que garanta para todo cidadão esse acesso à justiça, seja ele judiciário ou extrajudiciário, para facilitar a vida de todo mundo. Eu destaquei aqui, doutor Jorge, que o seu livro, O Direito Fundamental do Acesso à Justiça, é fruto da sua dissertação de mestrado que foi realizada em Portugal. Então, há uma vivência lá no ordenamento jurídico, uma vivência sua no ordenamento jurídico português. O que é que tem lá que a gente poderia aproveitar como modelo nesse sentido, né, da sua busca, do seu questionamento de respostas mais ágeis aqui para quem depende da justiça brasileira? Mauro, lá tem um ramo do direito que é pouco difundido aqui no Brasil. Ele, inclusive, já foi pauta há alguns anos no Congresso de ser colocado em questão aqui, que chama direito das contraordenações. É um direito que tem origem no direito alemão e é uma coisa muito interessante. Ele acaba tirando do judiciário questões cotidianas do dia a dia, coisas pequenas, que não cabe ao judiciário ficar abarrotado de processos até que simples serem resolvidos. Então, são processos que saem do judiciário e acabam entrando um pouco no administrativo, que são resolvidos rapidamente, em até 3 meses, até menos, com aplicações de multa, etc. E se existem recorrências a respeito, aí sim, vai para o judiciário, o Ministério Público analisa tudo. Mas seria um meio muito interessante da gente conseguir tirar
essa quantidade enorme de processos que entram diariamente no nosso judiciário e acabam prejudicando a celeridade, o acesso, e conseguir resolver de forma precisa essa grande questão do acesso à justiça. Queria ouvir o doutor Estácio a respeito do tema também, doutor Estácio, porque o doutor Estácio é da área trabalhista e é uma das áreas do direito mais procuradas no Brasil e é uma das mais demoradas também. Em muitos casos, tem processos aí que se arrastam por anos e a dificuldade de realização de acordo, enfim, e fica tudo parado, prejudicando as duas partes. A sua avaliação sobre essa questão da dificuldade do acesso, não é, doutor Estácio? E também da demora, né? Olha, Mauro, quero dar parabéns ao colega doutor Jorge, realmente é um tema vibrante, né? Isso daí, todo aluno que começa na faculdade de Direito, um dos primeiros temas que vem é o acesso à justiça, que é um direito fundamental, uma cláusula pétrea da Constituição Federal, tudo isso é um pilar do Estado Democrático de Direito. E com relação ao direito do trabalho, Mauro, realmente é isso. A gente tinha, para nós, aquela frase famosa, né? Saiu da empresa e vai pôr no pau. Isso acontecia muito quando eu iniciei a minha carreira, né, jurídica. Saía do Banco Bradesco, funcionário falava, vou pôr no pau. É cultural isso, inclusive. Mas a gente sabe que muitos direitos trabalhistas, na época, realmente, e hoje também, não são honrados, né? E por conta disso, há 15 anos atrás, mais ou menos, uma ação trabalhista poderia demorar em todas as instâncias da justiça 15 anos, Mauro. Eu via processo de 10 a 15 anos. Depois, com o passar do tempo, com a tecnologia, processo eletrônico, como temos hoje, a gente vê aí mais ou menos, no máximo, aí uns 5 anos, que ainda é muito. Por quê? O direito do trabalho, né, Mauro? O salário é de natureza alimentar. É verba para o empregado pagar conta, pagar aluguel, pagar pensão. Então, a gente espera, sem dúvida nenhuma, de uma justiça célere, para que o empregado tenha o seu direito trabalhista reconhecido. Sem falar que, quando demora, muitas das vezes, quando chega no final da execução, a empresa quebrou, sócio sumiu, o empregado fica a ver navios, não recebe. Então, esse é mais um problema, realmente, da justiça emperrada. O que a gente deseja que realmente haja mecanismos para desafogar a justiça. Temos visto algumas leis, não na área trabalhista, mas mais na área civil, que está tirando realmente da tarefa do judiciário, por exemplo, o divórcio, inventários, ações de uso capião, podem ser feitas na área administrativa, nos cartórios. Então, isso é uma forma de desafogar o judiciário e dar o direito ao cidadão de uma forma mais rápida e menos burocrática. É isso que a gente espera para um Brasil melhor. Quero ouvir o Wagner Moraes a respeito desse tema também. O Wagner, que é especialista em reestruturação de empresas, enfim, tudo isso gera insegurança jurídica, dificuldade do acesso, os problemas depois do acesso. Aí na sua área, como é que tudo isso implica, Wagner? Sim, da mesma forma, eu gostaria mais de fazer esse coro, ou seja, engrossar esse coro aqui sobre a estrutura do nosso judiciário hoje. Ela, de fato, é uma estrutura muito, muito lenta, bastante burocrática, né? E, logicamente, as empresas hoje sentem isso no dia a dia de uma maneira bastante forte. Hoje, quando existe algum tipo, sabela de contenda, ou se acesso judiciário, né, e, logicamente, entra anos e anos a fio para que se chegue numa solução especificamente, né, ou se usa a estrutura, sabela de câmaras arbitrais, que eu vejo com ótimos olhos, vejo assim com excelentes olhos mesmo, mas a única questão é mais o custo de se usar desse expediente, sabelo de câmaras arbitrais. Mas vejo assim com ótimos olhos, mesmo nessas economias mais evoluídas e desenvolvidas um pouco, no bom sentido, evidentemente, né, isso é mais acessível para que as empresas e empresários façam uso, ou seja, de câmeras, e logicamente no custo muito mais baixo do que se paga aqui hoje, né? Então, de fato, eu penso que esse assunto deveria ser visto assim com outros olhos, né? E de fato com uma importância aí bastante grande. Agora, outro ponto aí que necessita ser
eu diria que muito bem visto, muito bem endereçado, ou seja, de lei de recuperação e falências, né? Hoje as empresas entram numa via sacra muito, muito grande a partir do instante que se identifica alguma insolvência potencial, né? E, logicamente, quando se acessa a justiça para que trate isso, o processo é extremamente lento, isso dificulta empresários, isso dificulta fornecedores, mas uma série de outras coisas, né? Então, esse processo ele deveria ser visto assim de outra forma e com uma celeridade muito mais forte também, senhores. Edson, sua percepção sobre esse nosso tema? Eu acredito que o Jorge Abrão tem estudado muito o tema e também acho que essa entrada sem custos, né, ou com menos custos, deveria ser vista tanto pelo trabalhador como para a pequena empresa, que também tem um custo alto para se defender, às vezes até de uma injustiça de um trabalhador. Então, eu acho que o acesso deveria ser pelas duas frentes, né? Tanto pelo trabalhador, tanto pela pequena e média empresa, que muitas vezes tem que deixar de contratar, ou até demitir um funcionário para custear um processo trabalhista que muitas vezes é sem fundamento. Falo isso por causa própria, tá? Doutor Jorge Abrão, para a gente fechar esse tópico, bom, o livro, então, O Direito Fundamental do Acesso à Justiça, já foi lançado no dia 30 de agosto aqui em São Paulo. Você tem previsão de lançamento em outras capitais, em outras localidades aí, Brasil afora? Dia 30 foi o lançamento oficial, aqui na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Foi uma noite muito especial e muito agradável, com amigos juristas, algumas personalidades do meio artístico também que foram prestigiar. Mas foi o único dia de lançamento. A gente vai fazer um lançamento eventualmente lá em Portugal, talvez no começo do ano que vem, que dá tempo de organizar tudo, porque o livro tem uma perspectiva Brasil-Portugal, está até no título dele. E ele continua à venda no site da editora, Amazon, tudo mais, o direito fundamental ao acesso à justiça. Quem quiser estudar um pouco a respeito, vai ser uma honra poder ajudar. Muito bem, 12h28 agora, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também redes sociais. A gente vai passar para o próximo tema agora aqui. A recuperação judicial da plataforma de turismo 123 Milhas suspende por 180 dias as cobranças judiciais de credores e consumidores. O objetivo da medida é evitar a falência da empresa e, ao mesmo tempo, proteger os direitos de clientes e ex-colaboradores. Só que a situação da empresa se agravou com relatos de demissões em pelo menos 3 departamentos, gerando preocupação, claro, entre clientes, entre funcionários. Quais são os direitos trabalhistas dos empregados da 123 Milhas neste momento de recuperação judicial, doutor Estácio? Mauro, com a instauração da recuperação judicial, a chamada antiga concordata, né? Não há qualquer prejuízo aos direitos trabalhistas, não há qualquer restrição, ou seja, deve ser mantidos o pagamento de salário, fundo de garantia, inclusive as contribuições ao INSS. Então, não quer dizer que uma empresa com dificuldade financeira que entra numa recuperação judicial tenha que deixe de pagar, tenha um privilégio, o benefício de não pagar direitos trabalhistas. Ao contrário, tem que honrar pontualmente. Agora, a gente sabe que, infelizmente, esse caminho é tortuoso, é penoso e longo. E muitas das vezes, pela experiência própria, mas muitas, a recuperação judicial deságua na quebra da empresa, na falência. Aí, todos os direitos ainda são mantidos. Mas, Mauro, vou lhe dizer o que eu digo aos meus clientes. Quando entra em recuperação, acende a luz amarela. E quando vai para a quebra, aí é vermelha. Para receber o direito é difícil, é muito complicado. Por quê? Porque tem todo esse processo lento de pagamentos, planos de pagamentos, e a gente não enxerga o final do túnel. Normalmente, o que acontece é desastroso. Ninguém recebe, infelizmente. E isso a gente já viu com muitos casos, né? Não é muito do meu tempo, não sei se é do seu, Mauro. Mapping, Itapemirim, VASP. Eu tenho ações ainda da VASP. Clientes meus não receberam.
Então, o que a gente sempre deseja é que a empresa não entre. Se entrar, que saia logo da recuperação judicial. Você destacou aí outros casos, vários exemplos que a gente viu aí ao longo da história. A gente já tratou desse tema aqui por diversas vezes, desde que toda essa situação, todo esse problema com 123 milhas passou a acontecer. E eu apresentei aqui uma história pessoal na semana passada, exatamente no dia 11 de setembro de 2001, o dia da tragédia lá, do ataque às Torres Gêmeas. Eu trabalhava na TV Cultura naquela época. Naquela manhã, eu estava fazendo uma reportagem sobre uma empresa de turismo aqui em São Paulo, na Rua São Luís, que quebrou e simplesmente deixou na mão ali funcionários, e as portas não abriram, e clientes, enfim, exatamente naquela manhã do 11 de setembro de 2001. Então, estamos falando, mais uma vez, de uma empresa relacionada com turismo, 22 anos depois, que passa por problemas. E ao longo desses 22 anos, outras empresas também enfrentaram. Como é que está esse setor na sua avaliação, doutor Estácio? E o que tem ocorrido com os trabalhadores dessas empresas ao longo desse tempo? Pois é, recentemente, com a pandemia, tudo se agravou. Muitas empresas, de fato, foram quebradas por conta da falta de atividade, dos impostos que vieram, da folha de pagamento que tinha, não obstante não ter as receitas, né? Agora, o que a gente vê, e isso é muito triste e é criminoso, é quando se tem as falências, vamos dizer, preparadas, né? Ou seja, de forma criminosa, sócios, diretores preparam uma situação para realmente, Mauro, não pagar ninguém, não pagar empregado, tributo, fornecedor. Tem crime para isso, mas também é um processo demorado que nem sempre a gente vê os verdadeiros culpados atrás das grades. Então, o que a gente deseja, o que a gente torce é para que não aconteça. Quando acontece, Mauro, fica difícil. Muitos funcionários de muitas empresas que foram à recuperação e quebraram não receberam R$1 até hoje, nesses exemplos que a gente deu. Temos agora também as Americanas aí, que todo mundo ficou sabendo, né? É mais um caso que a gente tem muito medo de muita gente ficar frustrada. Faltando 27 minutos para 1h da tarde. Agora o programa Gente que Fala vai dar uma paradinha, um intervalo rápido, a gente volta em seguida. Enquanto isso, todo mundo toma um golinho de água e a gente já volta com a sequência dos próximos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta, faltando 26 minutos para 1h da tarde. Este é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens na AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo transmitindo aqui essa nossa edição do programa Gente que Fala. Olha, o Edson Fávero Júnior está aqui com a gente, ele está lançando um livro também, se chama Como Será a Sua Vida Sem Precisar Trabalhar. Essa obra leva o leitor a explorar como a inteligência artificial e as novas tecnologias, como carros autônomos, construções em 3D, metaverso e a internet das coisas, revolucionarão as nossas vidas daqui para frente. A partir da história de dois amigos de infância que testemunham a rápida evolução das tecnologias, a obra inspira as pessoas a abraçarem a era da inteligência artificial e das demais inovações com otimismo e entusiasmo. Edson, pegar pelo final aqui. Abraçar a inteligência artificial com otimismo e entusiasmo. É isso que ninguém está fazendo nesse momento. Está todo mundo preocupado e demonizando a inteligência artificial. Como é que você vira essa história aí e coloca
esse cenário no prumo? A ideia foi exatamente essa, foi não trazer um livro técnico só falando de inteligência artificial, de dados, de análise preditiva, e sim trazer um dia a dia, trazer uma experiência diária para que o leitor tenha uma impressão mais suave do que será um possível futuro. Então, eu tentei trazer não um livro técnico, mas um livro, uma narrativa, através de 2 personagens, vivendo com o uso de inteligência artificial, de 3D, de carros autônomos e diversas outras inovações e tecnologias, desde da agricultura até a alimentação, até a sustentabilidade, até tomar um café numa loja que não existe trabalhadores. Então, o parque, as viagens, a educação, tem que trazer todos os cenários possíveis do dia a dia de uma pessoa. No caso desses amigos, depois eles acabam se tornando casais no final do livro, né? Uma narrativa bem interessante, bem leve, trazendo sempre muita tecnologia através de uma casa totalmente automatizada, de um jeito leve. Então, no final de cada capítulo, eu conto a história e conto o que tem dentro daquela casa, como que é feita aquela tecnologia. Então, eu conto como eles vão ao parque, como que aquele parque tem a tecnologia. Então, toda a narrativa tem a parte técnica no final, para que o leitor fique um pouco mais à vontade e saiba começar a sonhar com o que será a vida dele daqui a alguns anos. Agora, por que esse título, Como Será a Sua Vida Sem Precisar Trabalhar? Porque essa é a discussão, né? A gente vem implantando isso já há alguns anos nas 2 empresas, e também trago isso em sala de aula, e sempre falo, vai acabar o emprego, não vai ter mais emprego. Então, a ideia é trazer, sim, que a pessoa, o ser humano talvez trabalhe muito menos, tenha muito mais produtividade, então ele terá mais tempo para ter uma vida sem precisar trabalhar. Então, essa é a ideia do título, né? E também, claro, que o título chama muito atenção, porque o sonho de qualquer pessoa é ter uma vida, né? Muitas pessoas é ter uma vida uma vida boa, sem precisar acordar às 5 da manhã, cumprir carga horária e tudo mais. Edson, tenho algumas perguntas de $1 milhão para serem feitas para você. Vamos à primeira. Quais são as profissões que vão desaparecer com a inteligência artificial? Então, tem vários estudos que não se convergem, né? Então, quando a gente pega o estudo da Forbes, fala uma coisa, o estudo de Harvard fala outra coisa. Então, tem várias profissões que não batem uma com a outra, que vão desaparecer. Porém, tem muitas que, assim, quase que certeza, né? Então, frentista, engenheiro civil, arquitetos, tem algumas que, até algumas ferramentas já vêm substituindo aos poucos, né? Porém, tem algumas que até fico curioso em tentar entender, buscar as informações de outros lugares, que se falam muito por exemplo, fisioterapeutas. E aí, com o envelhecimento da população, eu acredito que não, cada vez mais vai ter fisioterapeutas, né? E não vai desaparecer. Então, eu fico ainda debatendo com alguns estudos que não acredito ser tão verdadeiros ainda, né? Algumas profissões são claras, outras nem tanto, né? Outra pergunta de $1 milhão. Quais são as profissões que vão surgir com a inteligência artificial? Essas questões de análise de dados, de inteligência, de leitura, né? Até a questão de um consultor de dados. Então, essas profissões deverão ser cada vez mais procuradas no mercado, assim como também, por exemplo, você pega até os médicos que só lê laudo, isso provavelmente vão desaparecer aos poucos, e vão ter a ajuda da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o livre debate, a questão da ética, né, que o médico também não pode pedir para uma inteligência artificial ler um laudo e passar uma receita, o médico também tem que ter o papel dele. Então, tem muitas questões aí que novas profissões surgirão e muitas desaparecerão com a questão dos dados inteligentes daqui para frente. O que vai acontecer com o jornalismo, com a inteligência artificial? Eu debati isso com o jornalista a semana retrasada e acredito que será muito mais pontual. O jornalismo, né, segundo o livro, o jornalista terá que aprofundar muito mais o seu conteúdo. Então, essa análise mais macro, que ainda é feita, né, em muitos jornais, em muitos periódicos, provavelmente vai desaparecer aos poucos. Então, cada conteúdo, cada matéria terá que ter um pouco mais de profundidade, um pouco mais além do que um chat GPT da vida pode fazer. Como é que serão protegidos os direitos de propriedade, os direitos intelectuais com inteligência artificial, direitos de escrita, de autoria de textos e direitos de uso de voz?
Aí tem um capítulo que fala de blockchain, que fala de dados, fala de leis, dessa preocupação toda com uma nova regulação mundial na questão dos dados, inclusive das moedas, né, que tudo isso também se convergem. Tem um capítulo que fala muito dos cuidados que todos os países terão que ter em relação ao nosso... Já que uma casa inteira terá sensor, você vai olhar para o espelho, ele vai saber qual tipo de anomalia você acordou, com febre, sem febre, se está faltando tal vitamina. Então, ele vai ter seus dados para recomendar a compra de determinado produto. Então, como que será o tratamento, a mineração desses dados, a proteção desses dados, para que não haja problemas legais, né? Agora, a pergunta que interessa aqui ao Jorge Abrão e ao Estácio Ayrton. Como é que vai ser a vida do advogado com a inteligência? Eu não quis falar, não, eu tô segurando aqui, eu não quero falar de advogado, eu quero falar de outras áreas, né? Não, alguns falam que esses advogados que pegam processos básicos, todo dia faz a mesma leitura, a inteligência artificial vai acabar fazendo essa leitura desses processos e já vai dar um laudo final, vai ser muito mais inteligente o processo, muito menos humano. Porém, esses processos maiores não tem como uma inteligência artificial ver, por exemplo, um processo, uma falência de uma empresa. Isso é muito peculiar, são muitos detalhes únicos, não tem como ainda, né, uma inteligência artificial fazer esse tipo de processo. Aí o advogado, nesse ponto, ainda vai ter que trabalhar ainda, não vai ter uma vida sem trabalhar, não. Como formar um profissional para trabalhar com a inteligência artificial, Edson? Não o profissional que vai sofrer os efeitos dela, o profissional que vai construir a inteligência artificial. Você tem várias formas de você trabalhar com a inteligência artificial. Tanto você trabalhando já com alguma ferramenta que produz os dados e você traz a leitura, né, traz o resultado final disso. Então, você tem que saber assimilar dados para dar uma resposta para aquele determinado mercado. E também você pode trabalhar através da construção de ferramentas de inteligência artificial. Então, você tem vários profissionais, tanto estudando disciplinas relacionadas à tecnologia, cursos relacionados à computação, tecnologia, ou você estudando relacionado a BI, que já são mais leituras de dados, interpretação de dados e um direcionamento melhor. Mas isso você pode trabalhar desde carro autônomo, você pode ter várias vertentes dentro da engenharia, dentro da computação, dentro da inteligência, dentro da informação de dados. Então, você tem várias vertentes que você pode começar a estudar, começar a interpretar dados, para assim criar uma inteligência artificial com essa leitura diferenciada. Vamos ouvir o Wagner. Wagner, como é que a inteligência artificial está mexendo com a sua vida? Como é que você usa ela a seu favor? Vejo isso com ótimos olhos e, de fato, esse é um caminho, ou seja, irreversível. A inteligência artificial veio para ficar em diversas áreas, empresas, setores de negócio, mas um monte de coisa, né? É lógico, quando a gente fala ainda inteligência artificial, acho que traz aquele certo medinho ainda. A gente lembra daqueles filmes de há uns bons anos atrás, ou seja, de Matrix, por exemplo, onde existe uma grande inteligência artificial e tudo, ela que controla as empresas e, logicamente, nosso ambiente aqui como um todo. Então, acho que traz aquele medinho ainda, mas, gente, é uma disruptura muito, muito grande. Vejo inteligência artificial com ótimos olhos em todas as áreas, tenho usado muito no meu dia a dia, né, e mesmo em diversas operações. E mesmo na parte de bancos, né, é que uma das operações verticais assim, de negócios, eu diria que bastante forte para as minhas empresas, está voltado a bancos. Eu monto bancos, fintechs. Basicamente, essa parte, tecnológica, ela tem uma importância, extremamente grande. A parte de atendimento ao cliente, hoje, ele é feito de maneira autônoma e num custo muito mais baixo e com uma rapidez e eficiência muito maior do que era feito há 3 anos, há 4, 5 anos atrás, enfim. Então, eu vejo com ótimos olhos e com ótima, ou seja, aplicabilidade em diversos setores econômicos hoje. E acho que essa brincadeira, falando no bom sentido, evidentemente, acho que está só começando. Acho que existe um campo muito grande para que possa crescer e desenvolver muito mais ainda. Doutor Jorge Abrão, a inteligência artificial aí no seu dia a dia, como é que você usa a IA a seu favor? Eu acredito que hoje em dia tudo tem um pouco de inteligência artificial, né? A questão da procuração, por exemplo,
É um software que a gente já coloca os dados, ela já faz a procuração, já envia para o WhatsApp da pessoa, tudo automático. E eu, como um bom fã de Exterminador do Futuro, morro de medo dessa tecnologia. Fico pensando, se ela ficar consciente e perceber que o ser humano que está causando todo o problema desse planeta, a gente está ferrado. Mas acho que ela vem para somar muito, para ajudar e facilitar processos, não só no meio jurídico, mas de empresas, de tudo. E também acredito que a gente precise, em breve, começar a discutir já uma regulação dessa inteligência, que nem foi feito com a Lei Geral de Proteção de Dados, para ela poder crescer e ajudar as pessoas de forma já regulamentada para evitar problemas futuros. Doutor Estácio, a inteligência artificial no seu dia a dia, como é que você está usando a favor? Bom, antes de mais nada, uma confissão. Quando eu comecei a ler a pauta do programa, eu estava meio marcha lenta. Quando eu vi lá essa obra do Edson, no futuro, parar de trabalhar, já me animei. Falei, pô, faz 20 anos que eu estava procurando isso, né? Aí eu falei, hoje que a gente vai saber. Agora, o que eu queria saber, o que me deixa intrigado no livro dele, nessa obra que eu quero ler, é se tem um capítulo lá, no mundo do metaverso e o fim do boleto. Aí vai facilitar para a gente, né, Mauro? Mas a tecnologia, a gente sabe que veio para ficar, é inevitável, e em todas as áreas, medicina, e não poderia ser diferente na área do direito do trabalho, no direito em geral, também veio para facilitar. Isso daí é a tendência, não tem como a gente brecar, não tem como a gente resistir. Isso é a roda da vida, né? Edson, para a gente encerrar esse tema, você tem alguma série aí que você indica legal, bacana, sobre inteligência artificial, para a gente aprender bastante e olhar com bons olhos? Tem muitos filmes, né? Até foram citados aqui alguns, né? Muitos usam a questão do metaverso, que também o metaverso foi o que a gente conhece não é a realidade, né? Não é um joguinho, não é uma brincadeira. Até no livro eu exponho alguma questão relacionada à educação, onde você pode visitar um museu pelo metaverso, você pode educar uma criança e ela visitar um museu na China, um museu na Inglaterra, de forma a ter um aprendizado muito mais rápido e muito mais inclusivo. Então, no metaverso também os filmes passam um pouquinho do Avatar, as coisas passam um pouquinho, que não é um desenho animado o metaverso. O metaverso pode ser algo muito mais direcionado ao aprendizado de forma mais ágil, né? Então, tem que tomar um pouco cuidado com as séries que nós temos aí, porque não é bem o que foi direcionado, é muito mais para vender do que o que vai ser utilizado pelo nosso dia a dia, né? Muito bem, 12 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala segue por aqui, vamos para o próximo tema aqui para análise do Wagner Moraes. O Plano Safra 2023-2024 da Agricultura Familiar, que está em vigência aí desde julho, vai disponibilizar, ou já está disponibilizando, 71 bilhões e 600 milhões de reais para o crédito rural, é 34% a mais que o ano anterior. Outros 6 bilhões e 100 milhões de reais são destinados a ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, os produtores que investirem em alimentos básicos, como arroz e feijão, terão redução nas taxas de juros, assim como aqueles que optarem por práticas sustentáveis, orgânicos, produtos da sociobiodiversidade, bioeconomia e agroecologia. O que mais a nossa audiência precisa saber a respeito aí dos dados do Plano Safra, Wagner? Sim, excelente esse tema, viu, Mauro? De fato, essa é uma medida, eu diria que de uma grande importância para a nossa economia como um todo. Mas antes, da gente falar um pouco desse plano especificamente, eu acho que seria bom a gente dimensionar, ou seja, o peso do agronegócio na nossa economia hoje. Hoje, houve essa revisão da expectativa de crescimento do PIB do agronegócio para o ano de 2023, a expectativa é que feche com um crescimento de 13,2% nesse ano. Ou seja, já a expectativa anterior estava beirando a casa de 11,6% aproximadamente, mas houve essa ligeira melhora nas expectativas e, de fato, o agronegócio ele continua sendo
a grande alavanca de crescimento desse país, assim como um todo, né? E mesmo essa revisão da expectativa, né, ela está lastrada na estimativa de crescimento da produção de soja, né, e, logicamente, a produção de bovinos e de culturas, ela com peso expressivo no valor adicional da nossa lavoura, né, e, de fato, traz um peso muito, muito importante. De exemplo, senhores, a expectativa de participação do PIB do agronegócio no PIB da nossa economia para esse ano está na casa de 24,5%, ou seja, 24,5% do nosso PIB vem diretamente das atividades do agronegócio diretamente, né? E isso ressalta essa importância, ou seja, já que esse tema ele tem na nossa economia como um todo. Isso lembrando que a nossa expectativa de PIB agora para esse ano, né, houve essa divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central hoje, né, a nossa expectativa de crescimento de PIB é de 2,64%. Né? Então, senhores, olhem só esses números, ou seja, esse crescimento do PIB do agronegócio é de 3,2% para esse ano, expectativa de participação de 24,5% frente a um PIB de 2,64%, ou seja, é a grande alavanca de crescimento desse país, né? E quando a gente fala, Vela, de plano safra, de fato, essa é uma medida extremamente acertada, né, e muito necessária, e mesmo nesse plano agora, de 23, 24, né, ele já trouxe esse crescimento nesse volume geral de recursos ofertados na casa de 27%, frente ao que foi o ano de 22, 23, que já estava trazendo um crescimento em torno aí de 16% a 17% frente a esses exercícios anteriores, ou seja, já é crescimento, né, e, logicamente, extremamente necessário para que faça corpo a essa necessidade ou seja, estruturação do agronegócio, né, e principalmente quando a gente olha pequenos, né, e médios produtores que hoje estão respondendo por 77% do volume de tudo que é produzido hoje no agronegócio. Então, de fato, esse plano ele é de uma importância grande e a expectativa é que se mantenha nessa curva de crescimento ao longo desses anos que virão. Isso é extremamente necessário, né? Agora, de dentro desse plano tem linhas específicas e com juros, ou seja, mais assim baratos um pouco, né? Exemplo, aquisição de frota, né? Antes, o custo médio de aquisição de novos equipamentos ou veículos, a taxa de juros estava na casa de 12,5%. Nesse plano, agora, já baixou para a casa de 10,5% ao ano, né? E quando se fala da agricultura familiar, especificamente, né, essas linhas voltadas à produção de alimentos, os juros anteriores estavam na casa de 5% ao ano, né, e nesse plano agora houve essa redução da taxa de juros para 4% ao ano. Né? Então, de fato, eu acho que é uma medida bastante necessária com esse foco de atingir mais os pequenos e médios, o que é muito acertado. Em relação ao impacto positivo, claro, de crescimento, nesse aspecto que eu levantei aqui na nossa nota, dos produtores que investirem em alimentos básicos como arroz e feijão, que terão aí as suas taxas de juros reduzidas. Esse setor dentro do agronegócio, no crescimento, qual que é o impacto? É lógico, eu acho que traz um impacto bastante forte no setor, embora ele seja bastante baixo, ou seja, da representação desse microsetor, vamos chamar assim, dentro do PIB do agronegócio, ele está na casa de 5% a 6% aproximadamente atualmente, né? Então, é bastante baixo quando a gente faz a comparação com as outras áreas de negócio especificamente, mas a expectativa é que se cresça bastante e, logicamente, isso necessita ser mais incentivado ainda, né? E mesmo, né, esse incentivo que veio dentro desse plano, ou seja, esse financiamento, sabe, da sociobiodiversidade, orgânicos, agroecológicos, etc., a taxa de juros de financiamento está na casa de 3% ao ano. Então, de fato, já fica uma taxa de juros muito mais atraente para que se faça mais investimento e se impulsione mais ainda esse segmento especificamente, onde existe um potencial de crescimento muito, muito forte. Pessoal, 5 minutos para 1h agora, perguntas da nossa audiência por aqui, eu vou pedir brevidade a todos por causa do nosso tempo, uma pergunta para cada um e eu começo com o Wagner, porque ele está com a palavra aqui. Wagner, quem está perguntando é o Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela participação sempre.
Quais são os maiores problemas na reestruturação de empresas familiares? Ele quer saber. Nossa, essa questão é excelente, Jaime. Eu diria que são três, né? Ou seja, é cultural, né? Ou seja, o empresário, né, ele tem a cabeça de dono e menos de empresário, né? Ou seja, a cabeça de dono ele quer olhar todas as etapas ali do negócio, ele quer estar por dentro de tudo e muitas vezes acaba, né, usando muito o tempo dele com coisas assim menores um pouco. Ele necessita desenvolver mais a cabeça de empresário, ou seja, pensar a empresa dele curto, médio e longo prazo. Ou seja, o que eu quero ser hoje, quais as oportunidades de crescimento de mercado que eu encontro hoje, o quanto que eu necessito investir, né? Outro ponto bastante importante é a disciplina financeira. Tem que ter uma disciplina financeira absurda no seu negócio. É controlar a despesa, a receita e aí vai. E outra é a gestão de risco. Edson, bem breve também, a Marina Oliveira está no Facebook e está preocupada com a inteligência artificial. Ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: qual a sua opinião sobre uma possível regulamentação para limitar o avanço da IA? Como acho que foi o Wagner que mencionou, não tem como parar, né? Eu acho que, assim como outros momentos da história também foram tentados, houve tentativas de parar a evolução tecnológica, e não tem como. Então, eu sei que é desconfortável para muitas pessoas, desconfortável para muitas profissões, mas não tem como. Nós temos que, sendo desconfortável ou não, nós temos que nos alinhar a ela e tentar não ficar muito atrás. É essa a recomendação. E parar não tem como. Se vai parar de um jeito, a indústria privada vai... Você pega até o exemplo da agricultura aí. Como que você vai parar o avanço da IA na agricultura, sendo que mexe com o PIB inteiro de um país? Então, não tem como. É só tentar se alinhar a ela. Pronto. Doutor Jorge Abrão, Daniela Neves está no YouTube e pergunta: qualquer empresa ligada à cultura pode inscrever um projeto junto ao PROAC? Desculpa, cortou um pouco aqui o final. A Daniela Neves pergunta se qualquer empresa ligada à cultura pode inscrever um projeto junto ao PROAC. Sim, para explicar para quem não conhece, o PROAC é um programa de incentivo à cultura aqui do estado de São Paulo, onde as empresas, onde os projetos podem serem apresentados perante essa plataforma, e as empresas que investirem nesses projetos podem ter até 3% de isenção do ICMS. Ele é como se fosse a Lei Rouanet, que é federal, só que estadual. E respondendo a pergunta da ouvinte, sim, qualquer empresa ou consórcio, ou pessoa física, jurídica, pode apresentar projeto perante o PROAC. Perfeito. Doutor Estácio, o Carlos Henrique Mendes está no Instagram, quer saber como fica a situação jurídica de muitos trabalhadores que, pressionados por metas e por produção, evitam tirar folgas e férias durante meses e até anos. Olha, isso aí não é desejado em razão do quê? Da lei e da saúde do trabalhador. Uma coisa é trabalhar, cumprir a jornada, e a outra a necessidade por recarregar a bateria, né? Tanto físico, psicológico e mental. Então, isso daí, até para a produção, até para o patrão, não é bom, não. Tem que dar uma melhor ajustada. Tá bom, Carlos? Recarregar a bateria não é só do celular, né, doutor Estácio? Não. A máquina humana, mais do que nunca, precisa, tanto no físico como no mental, né, Mauro? Muito bem, gente. Olha, faltando 1 minuto para 1 da tarde, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. O agradecimento a vocês todos pela presença, pela análise, pelo debate aqui dos assuntos propostos. Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em Direito do Trabalho. Também com a gente o Edson Fávero Júnior, professor e especialista em Inteligência Artificial e Metaverso, autor do livro Como Será Sua Vida Sem Precisar Trabalhar. Também o Wagner Moraes, CEO da ANS Partners, especialista em macroeconomia, reestruturação de empresas, meios de pagamento, bancos digitais, fusões e aquisições, fintechs corporativas. E o Dr. Jorge Abrão, que é advogado especialista e mestre em Direito, autor do livro O Direito Fundamental do Acesso à Justiça. Programa Gente que Fala sempre por aqui, realização da ABCom,
Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui, todos os dias, você espectador, você ouvinte. A gente fica por aqui então, prometendo voltar amanhã a partir do meio-dia, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, ou TV da internet, também pelas redes sociais. Chegando na programação agora, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí para você, Lucas, uma boa tarde para toda a audiência, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau.